um mapa detalhado da superfície de Marte quando, de maneira acidental, descobriu uma estrutura surpreendente que, segundo Martínez, parecia ser artificial. Nessa região de Marte não existem montanhas e a edificação, formada por corpos cilíndricos, devia medir mais de 200 metros de comprimento por 45 de largura. Martínez afirma que, devido à sua simetria, ela parecia ser uma espécie de base ou uma estrutura artificial. Outros investigadores já se perguntaram por décadas se realmente existiu uma civilização antiga ou um grupo de sobreviventes de um grande holocausto marciano. Esse tipo de pergunta sempre volta à tona depois que novas missões espaciais são enviadas para o planeta vermelho. Em 9 de agosto de 2012, o rover Opportunity ajudou a alimentar essa controvérsia quando fotografou imagens à distância do que parecia ser um grande domo. Ao realizar uma aproximação, para alguns fica muito claro que isso se trata de uma construção que não parece ser parte da paisagem marciana. Por outro lado, o rover Curiosity registraria uma imagem controversa ao sair da cratera Gale. Trata-se do que parece ser uma pirâmide parcialmente enterrada e da qual só podemos ver a sua ponta. Uma estrutura que, para muitos, parece ser uma construção similar às que são encontradas na Terra. Da mesma maneira, em 15 de julho de 2015, o Opportunity também capturou a imagem do que parecem ser duas estruturas de pedra junto à cratera Espírito de São Luís. Como no primeiro caso, optou-se por não mudar a rota do rover para observar mais de perto essas estruturas. Em outras imagens enviadas pela sonda europeia Mars Express, em agosto de 2004, podemos ver restos que foram interpretados por muitos como o que parece ser uma cidade. As imagens tiradas do espaço destacam estruturas interpretadas como terraços de um grande complexo que sofreu pela erosão do tempo. Até o momento, e isso já faz quase 15 anos, a Agência Espacial Europeia ainda não se pronunciou com qualquer comentário sobre as imagens capturadas por sua sonda espacial. Outros grandes mistérios envolvendo o planeta Marte são representados pelos primeiros veículos espaciais enviados para o planeta vermelho, o Opportunity e o Spirit. Ambos foram programados para uma missão que duraria de 3 a 6 meses. Os cálculos eram baseados na ideia de que seus painéis solares eventualmente seriam cobertos de poeira marciana e assim deixariam de funcionar. Curiosamente, mesmo com os dois veículos parando de funcionar, por algum motivo, seus painéis apareciam limpos da noite para o dia, de forma misteriosa. O veículo Opportunity continua funcionando até hoje, há quase 15 anos, desde que chegou a Marte. Enquanto o Spirit funcionou só até 2010, pois acabou atolado de maneira permanente no terreno marciano. A controvérsia sobre esse fenômeno aumentou ainda mais quando a NASA recebeu do solo marciano uma fotografia fascinante. Trata-se de uma imagem capturada pela câmera esquerda do veículo Curiosity, onde aparece uma sombra do que parece ser um ser humano inclinado. Embora a NASA afirme que é simplesmente uma ilusão de ótica, à primeira vista poderíamos interpretá-la como se fosse um ser humano usando algum tipo de mochila, ao mesmo tempo em que aparece claramente os seus pés e sua cabeça. Além disso, durante a transmissão de um programa de rádio nos Estados Unidos, John Lyer, seu apresentador, recebeu uma chamada de alguém que se identificou como sendo alguém que fazia parte da equipe da NASA. Essa pessoa afirmou ter visto duas pessoas usando trajes espaciais caminhando na superfície de Marte. A testemunha afirmou que elas se aproximaram do veículo espacial para fazer o que parecia ser uma espécie de manutenção. Quase 2 anos antes, em janeiro de 2006, o veículo espacial Spirit enviou uma imagem muito estranha da cratera Gusev. A captura digital mostra o que parece ser uma pequena habitação feita de pedra, formação similar às encontradas em nosso planeta. Esse tipo de construção requer que sejam colocadas uma pedra por vez, uma sobre a outra.
E, segundo os investigadores, seria difícil isso ser feito de maneira natural ou através da erosão. Em outras imagens capturadas pelo veículo espacial no planeta vermelho, é possível avistar objetos voando no céu de Marte, como na imagem capturada em julho de 2014 pelo Opportunity, onde é possível ver o que poderia ser um objeto tradicional em formato de disco. Também foram avistados outros tipos de supostas naves, objetos cilíndricos sobrevoando o planeta e que se perdem à distância, como essa sequência capturada pelo veículo Curiosity em 28 de abril de 2014. Ou a imagem de uma sombra que acompanhava o drone Ingenuity enquanto sobrevoava a superfície do planeta vermelho. Na gravação, aparece a sombra do drone que sobrevoava ao mesmo tempo em que era acompanhado por outra sombra circular que o seguiu a maior parte do percurso. Cabe ressaltar que os cientistas da NASA pensaram em algum momento que haviam perdido contato com o drone de maneira permanente. No entanto, depois do desaparecimento da sombra nas imagens, o drone voltou a fazer contato com a Terra. Em 7 de maio de 2022, o Curiosity fotografou o que parecia ser uma porta no interior da cratera Gale. No entanto, a NASA assegura que a escala da porta não passa de 30 centímetros e que se trata de outra ilusão de ótica. No entanto, um grande número de investigadores comparam as imagens com as entradas das pirâmides egípcias da Terra. Para concluir, faremos uma contagem das várias missões que foram mandadas para Marte nos últimos 50 anos. No entanto, essas missões não são mais exclusivas das agências espaciais dos governos. Atualmente, companhias privadas se preparam para lançar suas próprias missões tripuladas para colonizar o planeta vermelho. Depois de quase meio século, a Agência Espacial dos Estados Unidos voltará a buscar por vida em Marte. Em 1976, um grupo de cientistas, liderados pelo engenheiro Gilbert Levin, encontraram vida no planeta vermelho. No entanto, os diretores da missão Viking não quiseram aceitar. As sondas Viking 1 e 2, que chegaram a seu destino respectivamente em julho e setembro de 1976, estavam especialmente equipadas para revelar a todos provas concretas. Entre elas, um experimento para analisar a atmosfera em busca de gases de origem biológica. Em 2016, Gilbert Levin publicou um artigo na revista Astrobiology, onde ele defende as provas experimentais das sondas Viking. Levin afirma que na superfície do planeta vermelho existem micro-organismos capazes de sobreviver nas condições difíceis do meio ambiente marciano. E afirma que Marte é um mundo com vida, uma ideia que hoje é compartilhada apenas por um grupo pequeno de cientistas. Desde o início do novo milênio, a Agência Espacial Europeia foi a mais interessada em confirmar a presença de metano em Marte. É sabido que o gás é produto da atividade de bactérias, já que na Terra ele é produzido pelos seres vivos. E enquanto as missões da NASA ainda são preparadas, as agências espaciais da Rússia e da Europa já mandaram para Marte o orbitador de gases Strasser para coletar informações. Desde 2004, a sonda Mars Express havia detectado grandes quantidades de metano na superfície de Marte e, embora os cientistas europeus tivessem desenvolvido várias missões para encontrar as supostas bactérias, tanto a missão Beagle, em 2003, como a missão Schiaparelli, em 2017, sucumbiram perante um planeta que se tornou a tumba de inúmeras missões nos últimos 50 anos. Sozinha, a